Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de geografia. Infelizmente, a gente não pode ainda estar na escola, mas a gente vai continuar nossas aulas, né, aqui pelo grupo de vocês. E esperamos que daqui a pouco, né, com pouco tempo mesmo, a gente possa estar juntos, né? Essa é a nossa esperança, né? E rezamos todo dia para que isso aconteça, tá ok, crianças? Para que esse momento passe e a gente possa retornar às nossas atividades, tá? Hoje a gente vem trabalhando um pouco o assunto que a gente já vem destacando desde o início do segundo bimestre, que fala sobre o continente europeu. Hoje a gente vai destacar para vocês algumas características importantes dos aspectos físicos da Europa. Quando nós falamos em aspectos físicos, a gente tem que levar em consideração que esses aspectos são aqueles formados pelos elementos da natureza, tá? Como o relevo, o clima, a localização, a hidrografia, tá? Então são aqueles aspectos que não envolvem a ação humana, tá? São os aspectos que nós chamamos de físicos ou naturais, tá ok? Então, quando a gente fala em continente europeu, a gente tem que destacar logo o processo de tamanho do continente, tá? Então, a Europa ela é o segundo menor, o segundo menor continente do globo terrestre, tá? Ela possui uma área de 10.498.000 quilômetros quadrados. Dos 100% das terras emersas do planeta, a Europa ocupa somente 7% dessas terras, tá? Então, terras emersas nós já estudamos, né? Vocês sabem o que é. São aquelas terras que ficam acima do nível do mar. Então, de toda essa porção de terras emersas, a Europa possui somente 7% dessas terras, tá ok, crianças? A Europa também, ela está localizada totalmente no hemisfério norte. Nós temos a linha, né, do meridiano de Greenwich, que divide, né, as terras em norte, tá? E as terras em... Vou pegar o mapa aqui para vocês olharem, tá? Nós temos aí o meridiano de Greenwich, tá? Do norte, que passa no meridiano de Greenwich, tá? E nós temos a divisão em oriental e ocidental, tá? O continente europeu, ele faz parte das duas porções, tanto da parte oriental como da parte ocidental. Mas a maior parte das terras da Europa, ela está no oriental, que é o leste, tá? Então, ela faz parte dos dois, né, na divisão do meridiano de Greenwich, mas a maior parte das terras emersas do continente europeu está no hemisfério oriental, tá, crianças? É só para a gente ter uma noção um pouco da localização do continente europeu. A Europa e a Ásia, elas formam o que nós chamamos de Eurásia. Muitos geógrafos, historiadores, né, que estudam um pouco o espaço terrestre, eles juntam esses dois espaços, né, de acordo com o espaço físico, e a gente já viu isso em outros momentos, que nós temos a divisão, né, a regionalização do espaço mundial, de acordo com o espaço físico, e nós temos a divisão do espaço mundial de acordo com os aspectos históricos, culturais, econômicos. Então, quando a gente fala em divisão dos aspectos mundial de acordo com os aspectos físicos, naturais, o continente europeu e o continente asiático estão muito próximos, estão interligados, tá? E alguns autores eles chamam de Eurásia, que é a junção da Europa com a Ásia, tá? Porém, essa grande massa tem grandes diferenças culturais, tá? Então, essa junção, esse nome que nós sempre a gente percebe nos livros, Eurásia, é essa junção, né, é a regionalização do espaço mundial, levando em consideração os aspectos físicos ou naturais, tá? Mas tanto a Europa quanto a Ásia, elas possuem características muito diferenciadas no que diz respeito à cultura, à economia, aos pontos econômicos. Então, por isso, eles formam continentes diferentes, tá? A Europa é um continente de paisagens diversificadas, cada qual envolvendo tipos específicos de atividades econômicas e no modo de vida particular. Então, o continente europeu, ele possui grandes paisagens, que a gente vai ver nos outros assuntos, tá? Uma diversidade muito grande de paisagens, no que diz respeito ao relevo, ao clima, à vegetação. E essa diversidade de paisagens que possui o continente europeu, ele dá ao continente
outras diversidades, principalmente de atividades econômicas. Então, vocês sabem que, de acordo com o clima, de acordo com o relevo, de acordo com o solo daquela região, são as atividades econômicas que vão ser desenvolvidas naquele espaço. Então, a Europa, por possuir uma diversidade dessa paisagem, também as atividades econômicas elas são muito diversas e que a gente vai trabalhar nas aulas mais lá na frente, tá? As atividades econômicas. O acelerado crescimento do desenvolvimento industrial ocorreu com problemas ambientais muito grandes, tá? Dentro do continente europeu. E que também é um assunto que a gente vai trabalhar mais adiante. Aqui a gente só está citando os aspectos físicos do continente europeu. Então, é só para dizer que essa paisagem diversa que tem dentro do continente europeu, ela dá ao continente uma condição muito diversa também de atividades econômicas, tá? A indústria, o comércio e várias outras atividades que vai ser desenvolvidas no decorrer da história do continente europeu, tá? O relevo, mais de 75% das terras europeias são planas. Em seu relevo distingue-se 3 unidades, que a gente vai ver aí destacar para vocês, tá? Nós temos os maciços antigos, nós temos as planícies centrais e as cordilheiras recentes, tá? Que são tipos de relevos que nós encontramos no continente europeu. Outras características físicas que se destacam na Europa é o seu aspecto recortado e irregular, devido aos grandes números de penínsulas, né, e arquipélagos, e aos mares no interior do continente europeu. Então, essas características estão relacionadas ao relevo, né, a forma da terra que possui o continente europeu, que são as planícies centrais, as cordilheiras recentes e os maciços antigos, tá? São os tipos de relevo que nós encontramos no continente europeu, tá? Então, hoje nós destacamos algumas características do continente, dos aspectos físicos do continente europeu, e nas outras aulas a gente vai rever outros tópicos relacionados aos aspectos físicos da Europa, tá? Leiam o assunto de vocês, analisem direitinho os mapas que aparecem na apostila, e qualquer situação, qualquer dúvida, vá lá no meu PV que a gente destaca para vocês e retira as dúvidas de vocês, ok, gente? Obrigado, beijo, estudem, se cuidem.